história dos povos ciganos remonta milênios de existência. Na maioria de natureza nômade, sua música, sua dança influenciaram culturas de várias regiões em suas passagens e paragens em diversos países ao longo do tempo. Desde a Ásia, Oriente Médio, Europa, África e América. Um povo que precisou de muita resistência para sobreviver e manter suas tradições. O céu é meu teto, a terra é minha pátria, a liberdade é minha religião. Esse é um trecho do hino da etnia cigana Kalon. Você vai conhecer agora uma dessas comunidades que vive em Pindoretama, município da região metropolitana de Fortaleza. O bonito está vendo a sua ilha. E o camelo para ir para Jurinha? Vocês entenderam alguma coisa? Eu também não. Esse é o idioma Xibe, da etnia Kalon, uma comunidade cigana que vive aqui em Pindoretama, região metropolitana de Fortaleza, que é uma das 60 comunidades existentes no Ceará. Cada etnia cigana tem seu próprio dialeto. E por séculos de existência e resistência, esse tipo de comunicação entre os ciganos Kalon tem sido uma forma de preservar sua cultura e sua segurança. E assim como em todos os lugares por onde passaram, no Ceará os ciganos também foram marginalizados e hoje lutam por seus direitos como cidadãos. Porque os ciganos, do modo geral, nós estávamos na invisibilidade, estava adormecido. Então nós queremos nos conectar. Chegar para o governo e falar, nós existimos, nós estamos aqui, nós queremos também oportunidades. O acesso a direitos básicos como educação e saúde e um futuro melhor para as próximas gerações ainda não são realidade para os ciganos. Alguns de nós não estudam, entendeu? Não tem educação. Eu tenho uma prima com 24 anos, não sabe nem assinar o nome. Por quê? Porque antigamente existia muito preconceito pelo fato da gente ser cigana e não queria estudar. A esperança de ver essa realidade diferente é grande no coração de todos os ciganos. É também o que motiva o Instituto Cigano do Brasil. A organização deles no Ceará já rendeu frutos e hoje atuam em 10 estados. Para dialogar com o poder público e levar as demandas do povo cigano por políticas públicas, foi proposto um mapeamento das comunidades ciganas no Ceará, que pode ser levado como exemplo para os demais estados. Depois desse diagnóstico, qualitativo e quantitativo, nós podemos levar as políticas públicas de acordo com aquele diagnóstico. Porque não adianta você colocar aquelas coisas paliativas e não resolver. Nós temos que levar realmente aquelas políticas públicas de acordo com cada comunidade. O Ministério Público Federal tem sido um apoio importante ao povo cigano na luta pelos seus direitos, seja para garantir acesso à moradia, educação, saúde ou respeito. Recentemente iniciaram uma luta pela ampliação de seu reconhecimento perante a sociedade majoritária, perante o Estado, obtiveram um decreto, que cria uma política nacional para os povos ciganos. E o esforço do Ministério Público Federal hoje, dos vários colegas nas várias regiões do país, é implementar essa política pública, adequar as várias políticas públicas, vamos falar assim, à realidade própria dos povos ciganos. Para os ciganos, tão necessário quanto a conquista de seus direitos são o respeito à sua cultura e o reconhecimento de seus valores, seus costumes e sua humanidade, que se revelam em simples gestos. Dançar parece que vem no sangue da gente. Se tiver um toque ali de uma lata, nós estamos todos juntos dançando. É gosto mesmo, prazer. Nós somos alegria, nós somos superação, nós somos o universo, nós somos o mundo. Como a gente acabou de ver, a trajetória desse povo tão antigo, de tanta riqueza cultural, também é marcada pelo preconceito e discriminação. O Ministério Público Federal instituiu o mês de maio para dar visibilidade e refletir sobre as dificuldades vividas pelos ciganos.
O interesse público vai mostrar um pouco mais da vida deles. E tem muito mais no programa de hoje. As histórias de falta de acesso a políticas públicas e sociais, discriminação e preconceito se repetem por todo o mundo quando falamos do povo cigano. Mas no Brasil, surgiu uma esperança de que as coisas mudem. O Estatuto Cigano, que reconhece os direitos desses povos e os tira da invisibilidade. Eles não são só um povo feliz, eles não são só dançarinos com belas e coloridas roupas. Eles não têm só superstições e culturas próprias. Eles são um povo que tem direitos e deveres e lutam muito contra o preconceito e para serem reconhecidos como cidadãos. Às vezes eu sento no mercado para fazer uma compra, as pessoas ficam atrás, não quem que a gente vai roubar, não quem que a gente vai furtar. Assim como os povos indígenas, o acesso dos mais de 500 mil ciganos espalhados pelo país a políticas públicas e sociais estará garantido no Estatuto do Cigano. O documento de autoria do senador do PT, Paulo Paim, foi aprovado pelas comissões de Educação, Cultura, Esporte e Assuntos Sociais. Falta apenas ser aprovado agora pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. O Estatuto do Cigano determina ser dever do Estado e da sociedade garantir à população cigana a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância. O princípio é o mesmo: assegurar direitos, principalmente na educação, porque como faz? Eles mudam de uma cidade para outra, que essa transferência seja assegurada com mais tranquilidade. Até os documentos para eles é uma enorme dificuldade. Tudo isso está assegurado no Estatuto dos Ciganos. O Ministério Público Federal enviou no ano passado uma nota técnica ao autor do projeto. O documento, produzido pela Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais, apresentou aos parlamentares 9 sugestões de melhoria no texto para adequar o projeto do Estatuto à Constituição Federal e às normas internacionais que tratam dos povos ciganos, em especial a Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho. A instituição também trabalha para combater o preconceito e a discriminação contra esses povos. Todos esses preconceitos que são de conhecimento geral contra os ciganos no país, eles reproduzem essa lógica mundial que veio para cá pelas mãos do Império Português e que aqui fizeram com que os ciganos sempre tenham sido expulsos de um município a outro. Essa não pode ser a política pública que o Estado brasileiro devota aos ciganos. E nós agradecemos muito às autoridades de Brasília por reconhecer do nosso direito e que nós também somos cidadãos. Que isso para nós foi um avanço muito grande, ainda que demorou um pouquinho, está demorando um pouquinho, mas a esperança nossa, pela misericórdia de Deus, cada dia se renova, entendendo que também, em breve, tenhamos estatuto. E nós estamos aqui no Memorial do Ministério Público preparando uma entrevista com o Dr. Luciano Maris Maia sobre os povos ciganos. E eu convido vocês, logo mais, a saberem um pouco o que é que aprendemos quando estamos na estrada com os ciganos. É daqui a pouco. A gente continua falando sobre o Maio Cigano. A Madeleine conversou com o vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, que também é coordenador da Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do MPF. É com você, Madeleine.
Doutor Luciano, obrigada por nos receber nesse belíssimo espaço que é o Memorial e por participar do programa. Eu que agradeço. Doutor Luciano, Maio Cigano foi instituído recentemente. De lá para cá, temos progressos? Sim. A nossa Constituição, que fez 30 anos, reconheceu um Estado pluriétnico e determinou, para valorizar as várias culturas, que as datas significativas fossem registradas para serem espaços de memória e resgate das ações. Eles passaram a ter acesso aos conselhos de igualdade racial e debater as políticas de participação nas matérias que repercutem nos seus direitos. Registro de nascimento, participação nas escolas, na educação, material didático que conte suas histórias. Portanto, esse dia faz com que nós nos lembremos quem eles são e como nós temos tanto a aprender com os ciganos. E uma dessas condições é a inclusão dos povos ciganos, que eles lutam tanto por isso. Qual o trabalho do Ministério Público? O Ministério Público tem um dever legal de lutar pela implementação do direito das minorias étnicas, e os ciganos são uma minoria étnica. Iguais em tudo, mas diferentes no modo de ser e de viver. Eles têm uma língua própria, a língua deles, eles se organizam em grupos de 20, 30 ou 50 pessoas, mas mantêm redes de relacionamento, muitas vezes no próprio Estado e por todas as partes do país, e o modo deles se organizarem é distinto da nossa sociedade. Quando o senhor fala desse modo de viver dos ciganos, a gente fala da questão deles serem nômades. Sim. E há uma grande discriminação, porque eles não se estabelecem em um determinado local. Como está esse cenário hoje em dia? É necessário que a sociedade consiga entender que o modo que eles vivem ainda é parte com o sedentarismo. Mas esse sedentarismo convive com o nomadismo significando periodicamente, sazonalmente, circulando para encontrar outros grupos humanos aos quais possa vender seus bens e seus serviços. E é dessa rede que eles formam que eles constroem a própria identidade. Ou seja, há uma convivência do sedentarismo, em casas como muitos já estão, com o nomadismo, que é periodicamente mudando de um lugar para outro. Eles mantêm redes e retornam periodicamente. Tocando nesse ponto do estatuto que está sendo discutido, que nós vimos na reportagem anterior da Érica, o senhor vê claramente que é uma discussão para que caia essa discriminação por terra e para que os povos indígenas, povos ciganos, possam ter o modo de vida deles respeitado. O reconhecer no cigano, na cigana, nas crianças ciganas, pessoas iguais a nós, mas embora com um modo de se vestir diferente, um modo de falar diferente, um modo de se organizar, é dar brilho, dar cor, dar luz à nossa pluralidade. E eles têm tanto o que nos ensinar no cotidiano, pela sua maneira sempre otimista de encarar a vida, pela maneira corajosa de enfrentar o cotidiano com humildade, com simplicidade e imensa coragem. Temos muito o que aprender e estou há muitos anos na estrada com eles e a cada dia aprendo mais. Doutor Luciano, mais uma vez, obrigada. Terminamos com essas belíssimas palavras por participar do programa Interesse Público. Eu é que agradeço. As barragens continuam preocupando a população, empresas e governos. E a situação é mesmo muito grave, com ameaças concretas de rompimentos. No Rio de Janeiro, um seminário discutiu a segurança nas áreas de barragens. Mariana, novembro de 2015. Brumadinho, fevereiro de 2019. Em pouco mais de 3 anos, 2 desastres de grandes proporções devastaram vilas, rios, matas. Deixaram centenas de mortos e desaparecidos. As tragédias provocadas pelas mineradoras em Minas Gerais comovem o país e trazem muita insegurança. É importante que nós nos preparemos para que, primeiro, evitarmos o problema e não ocorrendo que a gente saiba como atender e de que forma a população pode se proteger,
Então a gente entende que, em função da atualidade desse assunto, entendendo da importância da atualidade desse assunto, que era importante que fizéssemos esse workshop. O evento, promovido pela Defesa Civil e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, tratou de temas como o papel das agências fiscalizadoras e de que forma a ciência e a tecnologia estão sendo aplicadas à segurança de barragens. Participaram do treinamento técnicos da Defesa Civil e do INEA, especialistas, além de representantes do Ministério Público Estadual e Federal. Para o procurador do MPF, Leandro Mitidieri, a discussão começa pela necessidade do cumprimento da lei. Eu, particularmente, acho que a gente tem que primeiro fazer cumprir o que está aí, né? Quando você fiscaliza na prática, né? Você se depara com barragens que não estão cumprindo o básico da nossa lei de 2010. No estado do Rio, das 29 barragens existentes, 6 apresentam problemas. Na hipótese do rompimento de uma delas, além das consequências para a região, mais da metade da população fluminense poderia ficar sem água. A sociedade civil que vive no entorno de barragens, da usina nuclear, situações de deslizamentos e inundações a cada verão, ela precisa ter consciência de que vive numa situação de risco. E o importante desse trabalho é essa integração, não só interinstitucional, com as demais instituições também. O município sozinho não dá conta, o Ministério Público sozinho também não dá conta e a sociedade também não. O Major Ederson fez parte da equipe da Defesa Civil do Rio de Janeiro, que foi ajudar no resgate e atendimento às vítimas em Brumadinho. Ele conta que foram muitos desafios e que essa experiência serviu para mostrar que precisam estar mais preparados para essas situações. Nem sempre o que a gente pensa e planeja, na prática, acontece dessa forma. Então a gente pegou essa experiência da prática, né, de Brumadinho, e vamos aplicar aqui na melhoria dos nossos protocolos. Olá, eu sou a Aline Barcelos e está no ar mais um Redação MPF. Se você quer saber de tudo o que acontece no Ministério Público Federal, fique com a gente. A Lei 12.990 criou a cota racial para concursos públicos. O objetivo é destinar uma porcentagem das vagas para negros e pardos. A ideia é amenizar as desigualdades sociais, mas há denúncias de pessoas que querem se beneficiar com a medida. O Ministério Público Federal pediu a anulação de nomeação de uma servidora que se declarou indevidamente negra em um concurso do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O MPF orientou o Instituto a criar medidas que possam comprovar esse tipo de informação. Outro assunto que teve bastante repercussão esta semana foi sobre o programa Minha Casa Minha Vida. As regras dizem que o imóvel não pode ser cedido, transferido a terceiros ou vendido. Para evitar fraudes, o Ministério Público Federal pediu para a Caixa Econômica criar normas de recuperação dos imóveis que estejam sendo usados irregularmente. E a polícia vai ter acesso a essas informações para ajudar nas investigações. Representantes do Ministério Público Federal participaram de uma audiência pública na Câmara dos Deputados para discutir os altos preços de despacho de bagagens. As regras estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, permitem que as companhias aéreas cobrem por esse serviço caso a bagagem pese mais de 10 quilos. Em contrapartida, o valor das passagens aéreas teria que diminuir, mas os consumidores alegam que não viram diferença nenhuma nos preços praticados pelas companhias aéreas. E mais, membros do Ministério Público Federal, do Supremo Tribunal Federal e da União Europeia se reuniram no Tribunal Superior Eleitoral, aqui em Brasília, para discutir uma maneira de acabar com as notícias falsas, as chamadas fake news. O repórter Márcio Fontinelli foi lá conferir. O seminário contou com especialistas nacionais e internacionais que discutiram também a importância das mídias sociais no cenário eleitoral e a diferença entre a liberdade de expressão e o crime contra a honra.
A eleição passada foi um grande experimento, estamos aprendendo e esse painel lida justamente com essa realidade. Como conjugar a democracia na sua máxima extensão com a liberdade de expressão na sua máxima expressão nessa nova ágora, nesse novo espaço que são as mídias sociais. Nós estamos aqui na redação do MPF acompanhando o trabalho dos jornalistas. Hoje vamos conversar com o Walis Zarur. Walis, tudo bem? Conta pra gente quais são os destaques de hoje. Olá, Aline, tudo ótimo. Cumprimento você que também está acompanhando esse quadro. Bom, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, fez à Polícia Federal pedidos de busca e apreensão em 2 cidades na Paraíba dentro da Operação Checkmate. Ao todo foram cumpridos 4 mandados aí durante a manhã na cidade de João Pessoa e também em Campina Grande, com o objetivo de reunir provas para desvendar um esquema criminoso que envolve pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos, com o objetivo aí de impedir a construção de um shopping na região. Foram determinados esses pedidos pelo Superior Tribunal de Justiça dentro da Operação Checkmate. E elas aí, portanto, vão reunir provas para desvendar esse esquema criminoso montado para impedir a construção deste shopping. É isso, Aline. Muito obrigada, Walis, pelas informações. O Redação MPF de hoje fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá! E você vai ver depois no intervalo. O novo Código Florestal Brasileiro fez aniversário. Mas o que mudou com ele? E também, Projeto Amazônia Protege, idealizado pelo Ministério Público Federal, luta para conter o desmatamento ilegal na floresta amazônica. É daqui a pouco, eu volto já. Se o nosso planeta é azul e verde, a maior parte desse verde está aqui, no Brasil, com 516 milhões de hectares cobertos por florestas naturais e plantadas. O nosso país tem a 2ª maior área verde do mundo, perdendo só para a Rússia. Temos a maior extensão contínua de floresta tropical da Terra. E com tanta riqueza, fica uma pergunta: como proteger tudo isso? Com o Código Florestal Brasileiro. Ele foi aprovado pela primeira vez em 1934 pelo presidente Getúlio Vargas. De lá para cá, passou por várias mudanças. A principal delas em 2012, com a lei que ficou conhecida como Novo Código Florestal. À época, as novas regras geraram polêmica. Entre os pontos considerados negativos pelos especialistas está a anistia de multas para produtores que tenham desmatado áreas protegidas até 22 de junho de 2008 e a redução do tamanho da área de reserva legal na Amazônia. Já entre os pontos positivos estão a obrigação dos donos das terras de recompor a área desmatada e o cadastro ambiental rural, que ajuda no processo de regularização de propriedades e posses rurais. Uma das grandes vantagens é o surgimento da oportunidade para os agricultores familiares, produzirem dentro da área de preservação permanente, desde que isso seja um manejo sustentável, A APP e a reserva legal são 2 pontos importantes do Código Florestal. A APP significa Área de Proteção Permanente. Nesse local é proibido qualquer tipo de desmatamento, principalmente para fins comerciais. Já a reserva legal é uma área verde dentro de uma propriedade rural em que o dono pode explorar comercialmente, desde que tenha autorização e reponha tudo que foi retirado. Sem dúvida, a Amazônia é uma das maiores florestas do mundo, com a maior diversidade ambiental. Por conta disso, aqui também ficam as maiores áreas de reserva legal e de APP do Brasil. O Ministério Público Federal tem um programa especial para combater o desmatamento ilegal na floresta amazônica. É o Amazônia Protege. Com o uso da tecnologia e parceria com órgãos ambientais como o IBAMA, procuradores da República fiscalizam a área verde e entram com medidas e ações na justiça contra empresas e ruralistas que retiram madeira ilegalmente da Amazônia.
como o Márcio falou, a floresta amazônica é um dos bens mais importantes da humanidade. É considerada a maior em biodiversidade do planeta e é um berço da maior bacia hidrográfica do mundo. Mas essa riqueza vive em constante ameaça por causa do desmatamento ilegal. O projeto Amazônia Protege, do MPF, é um importante parceiro em defesa da floresta. Veja os resultados da segunda fase do projeto. Sabe o seu dever. A luta do cacique Pepe Crater Honoré Concharti e dos povos indígenas para preservar a floresta ganhou mais um aliado com o projeto Amazônia Protege do Ministério Público Federal. Com uma nova metodologia de trabalho que utiliza imagens de satélite e cruzamento de dados públicos, o MPF instaurou ações civis públicas contra os responsáveis pelos desmatamentos ilegais na região. Só nessa segunda fase do projeto foram registradas 1.410 ações civis públicas e 1.831 pessoas ou empresas vão responder na Justiça pela remoção ilegal de mais de 156 mil hectares de floresta. A partir dos dados das ações civis públicas, nós criamos uma plataforma de fácil acesso, pública para qualquer interessado, e com isso é possível saber quais foram as maiores áreas desmatadas ilegalmente na Amazônia e áreas que foram desmatadas recentemente. Isso acaba com o argumento do terceiro de boa-fé. Então não se pode alegar desconhecimento para adquirir essas áreas e, com isso, fomentar o desmatamento ilegal. O estado do Pará ocupa a terceira posição no ranking do desmatamento aqui na região amazônica, com mais de 32 mil hectares desmatados. Áreas de reserva, como a da terra indígena Mãe Maria, ajudam a manter a floresta em pé, mas com muita luta. O maior nosso desafio em preservação e proteção, agora falando da proteção, é com os invasores mesmo. Não se criou um projeto como tem um projeto para o pré-fogo, mas deveria ter um projeto também sobre a proteção da floresta. E agora tem. Os números do Amazônia Protege mostram que a floresta está bem vigiada. Não dá mais para se esconder por trás das grandes distâncias e do difícil acesso. Quem desmatar ilegalmente vai ser responsabilizado. E as indenizações não serão a única punição. A responsabilidade hoje, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, é do proprietário da terra, ou aquele que se coloca como seu possuidor. Nós estamos pedindo nessas ações que as pessoas, os responsáveis, sejam condenados por danos morais coletivos, porque a floresta, ela gera também bens para toda a sociedade. O povo indígena ele pensa coletivo, O nosso trabalho é coletivo, então nós pensamos sempre num conjunto, num todo. Então a floresta ela é importante sim, porque é o ar que nós respiramos. Espero que você tenha gostado do Interesse Público de hoje. Nos vemos na próxima semana. E você já sabe, quer rever as nossas reportagens? Acesse o canal do MPF no YouTube. Quer participar do programa? Envie sugestões para este e-mail. Até mais!